eu quero então falar com você sobre essas oportunidades. Se eu tiver errado, Gustavo, o senhor me corrige, porque eu vou tentar pontuar o que o senhor acabou de dizer para quem está nos assistindo. Então, em âmbito estadual, nós temos algumas oportunidades. A oportunidade da anistia é uma lei que não está diretamente ligada à questão da Covid, mas para você que tem algum auto de infração, alguma penalidade ligada a descumprimento de obrigação acessória, escrituração dos SPEDs ou alguma coisa nesse sentido, a anistia veio para justamente auxiliar você que tem auto de infração basicamente ligado à obrigação acessória, não é isso? Perfeito. Nós então, o Gustavo trouxe informação que nós temos ainda em âmbito estadual a possibilidade de postergação do IPVA e também se avizinha um refis estadual que é esperado por tantos empresários, por tantos gestores, esse refis. Então parece, de fato, que existe a possibilidade de um refis estadual. O ICM do Simples também foi postergado pelo Estado do Espírito Santo. Você que é optante do Simples Nacional, existe uma parcela, uma fatia do Simples, que é o ICMS, e que também foi postergado pelo Estado do Espírito Santo. É isso, Gustavo? Perfeito. Em sede de benefícios estaduais, são essas oportunidades. São essas oportunidades. E em âmbito federal, nós temos então aí uma oportunidade muito grande junto à Procuradoria, né, que é a possibilidade de transação. Você, então, empresário, juntamente com a sua assessoria contábil, assessoria jurídica, você pode acessar a plataforma do Regularize e dar início, então, a uma transação, uma negociação das suas dívidas de forma personalizada com a Procuradoria da Fazenda Nacional. E aí, podendo, como o doutor Gustavo disse, um caso prático que ele nos trouxe, um caso que foi reduzido de 3 milhões para 1 milhão e ainda assim com possibilidade de parcelamento. Então, o momento é delicado, o momento é de crise, mas também existem algumas oportunidades que podem ajudar você nesse momento tão delicado. Doutor Gustavo, em sede de benefício ou de oportunidades gerada pelos municípios, falamos do Estado, falamos da União, mas os municípios, já que nós estamos aqui em Vila Velha, gravando esse programa aqui no município de Vila Velha, o que o município de Vila Velha fez nesse momento tão difícil para auxiliar os empresários Canela Verde? As medidas municipais, elas estão sendo um pouquinho, como é que eu poderia utilizar a expressão, um pouquinho mais tímidas. Prorrogação de certidão, suspensão de prazo, um diferimento da questão do pagamento do IPTU, que você tinha um parcelamento, se não me falha a memória, que ia do mês de maio até setembro. Esse parcelamento agora ele vai de maio até dezembro, quer dizer, você ganhou alguns meses a mais para dividir aquele carnezinho do IPTU e a taxa de lixo. Na sexta-feira passada, o Tribunal de Justiça ele afastou uma legislação que foi editada no sentido aí de isentar o IPTU em razão da Covid daquelas famílias com rendimento inferior a 2 salários mínimos. Então, assim, o TJ ele afastou essa legislação municipal por vício de iniciativa, né, que foi o vício, a Câmara Municipal que criou, né, promulgou essa lei sem ter passado pelo Executivo Municipal. A gente sabe que é um momento difícil para o gestor, né? Vila Velha, o prefeito está entrando agora, está pegando a máquina. Ele já tinha falado de antemão a questão do contingenciamento, então de fato tem que haver um controle aí das despesas e gastos públicos, né? Mas tem que saber onde é que vai cortar, questão de cargos comissionados, e tem que manter o que é essencial. Mais do que nunca, esse período da Covid ele evidencia da importância do funcionamento da máquina pública, questão de saúde, segurança e tudo mais. Agora, um dado que é um dado positivo, eu não obtive esse dado do município de Vila Velha, mas um dado que é positivo em termos federais e em termos estaduais, Estado do Espírito Santo principalmente, que o Estado do Espírito Santo liderou o aumento na arrecadação.
Então, assim, num comparativo do início desse ano de 2021 por início do ano de 2020, a arrecadação tributária no Espírito Santo aumentou. Já em âmbito federal, a arrecadação para esse início de ano, ela foi a maior da série histórica desde 2000. Teve crescimento real em relação ao ano passado. Então, apesar de toda a crise, a arrecadação, os cofres públicos, apesar de toda a despesa que está tendo, que está ocorrendo, o setor produtivo ele vem contribuindo para o Estado, para a União. Isso vai gerar um impacto na repartição dos recursos, né, o Fundo de Participação dos Municípios. Agora, eu não tenho dados a respeito da arrecadação em Vila Velha. Mas é importante falar isso tudo porque, conforme foi dito lá na primeira pergunta, o momento é dos entes públicos, do município, a gente está tratando agora, dele estender a mão para o setor produtivo. E a gente sabe que o município de Vila Velha é um município vocacionado para a questão do comércio, a questão da prestação de serviços. A gente tem aí o Polo de Confecções da Glória, nós temos aqui em Vila Velha 3 shopping centers, né? Então, assim, e é um setor que está sendo muito atingido. E existe uma concatenação que tem que ser feita, né, entre o município e o Estado, porque esses setores atingidos, eles estão sofrendo por conta dessas medidas restritivas. Então, assim, tem que haver como está sendo anunciado em termos do Estado, como também está sendo anunciado, né, tem essas possibilidades já criadas em âmbito federal. Eu imagino que em algum momento o município ele vai ter de vir com uma questão de algum plano de recuperação e, se possível, até incentivar essas áreas aí, né? A Vila Velha tem uma vocação enorme para o turismo, quer dizer, um município maravilhoso. Você vê aí, nós temos essa semana, né, a Festa da Penha, uma tradição desde o século XVI. A primeira Festa da Penha foi em 1570. A gente tem a Igreja da Prainha, nós temos as praias, temos a culinária. Então, assim, acho que talvez seja o momento até de pegar esse setor, o setor de turismo, que está sendo tão atingido e é um setor tão tímido ainda aqui no município de Vila Velha, e se pensar com carinho. Que o potencial nosso é um potencial enorme de estar podendo aí gerar empregos, gerar riqueza aqui dentro da municipalidade. Então, assim, eu acho que é o momento. É óbvio que tem que ter um cuidado com as contas públicas, é óbvio que a gente tem um gasto com saúde enorme, né, e que afeta a todos os entes, né? O Sistema Único de Saúde tem a participação de estados, municípios e da União, mas é um momento também que tem que estender a mão para o empresariado que está sendo impactado, né? Tem que ver quais são os setores, porque, conforme dito, tem setores do empresariado que estão sendo muito mais impactados do que outros. E, se possível, você começar a pensar em crescer. É o que eu estou falando. O capixaba tem uma veia no empreendedorismo e no crescimento. Então, eu acho que essa semente ela tem que ser plantada, regada. A administração está começando aqui e a gente tem uma sociedade civil, um setor produtivo aqui muito forte. Eu acho muito consciente, está se organizando. Então, é o momento aí de fazer a diferença, inclusive para o gestor público. O pequeno realmente quem está sofrendo, o setor de serviço está sofrendo, né? O serviço ligado aí a essa atividade de turismo e outras modalidades de serviço, que são geralmente as pequenas empresas que desenvolvem, estão sendo mais penalizadas. E por que a arrecadação está realmente aumentando? Porque a venda pela internet tem aumentado muito. O Estado do Espírito Santo ela tem alguns benefícios fiscais ligados para e-commerce, ligado também para venda para fora do Estado do Espírito Santo, que é o Compete. E como esse comércio eletrônico e o comércio de modo geral tem sido muito intensificado, talvez as pessoas em casa estão adquirindo mais, comprando aquele fogão que não comprava há muito tempo, agora que estão em casa, cozinhando em casa, não pode ir mais para o restaurante, acaba comprando aquele fogão. Eu tenho um amigo aqui do escritório que ele disse que ele vendeu no mês de julho do ano passado 3.500 fogões a mais do que ele vendia em outros meses. Ele é um operador de marketplace, ele atua nesse segmento e daí justifica, quem sabe,
essa arrecadação recorde do Estado do Espírito Santo, né, por conta das vendas. Por outro lado, nós temos o pequeno empresário que presta serviço, esse sim, ele está sendo massacrado por essa crise. Eu imagino, né, dentro dessa experiência que nós estamos tendo, que vale muito a pena fazer uma análise e diferenciar esses setores que estão sendo mais atingidos daqueles outros setores que estão conseguindo ter um crescimento natural. Essa questão toda da virtualização, da tecnologia, ela tem gerado que alguns segmentos despontem. Agora, isso que foi falado é a realidade. A massa, principalmente a massa que emprega 70% da mão de obra, que é o setor de serviço, comércio e é o pequeno, essa massa está sofrendo demais. Então, de fato, você tem que criar condições para que esse empresariado ele consiga regularizar seus débitos, e aí eu falo afastar a cobrança de juros e multa, criar condições de diferimento no pagamento da obrigação principal do ISS. Em relação, por exemplo, ao turismo, eu acho que o município ele tem que trabalhar com alíquotas baixas para estimular essa atividade econômica. O ganho para a sociedade ele é enorme, né? Você tem impacto na questão de restaurante, de hotel, de transporte, e é uma atividade limpa. Então, assim, você gera riqueza, então é algo que só traz benefícios. Então, assim, o momento agora eu imagino que é de um estudo adequado em relação ao que pode ser feito quanto a esse segmento. E em relação a esses setores que estão ajudando na arrecadação, e eu digo assim, até voltando um pouco para a questão do Estado e da União Federal, a atividade industrial ela foi muito pouco impactada. Ela até, nesses últimos anos, com essa questão do nosso câmbio, o setor exportador, ele aqui no Brasil teve uma redução de custo muito grande. Você vê que o dólar está alto, quer dizer, os preços aqui no Brasil, a mão de obra, você não vem obtendo informação de aumento, né, de valor de mão de obra. Os insumos também que são aqui retirados, você não ouve falando em aumento. Então, quer dizer, em termos de dólar, ficou muito atrativo para o exportador. Então, assim, é o momento de você criar um pouco de justiça, e justiça fiscal, de saber que tem um lado da balança que está indo muito bem, agora a maioria absoluta, e a que mais emprega, ela está passando dificuldade. Então, aí que eu acho que entra a inteligência do gestor, em todas as esferas, de saber equilibrar. Olha, tem essa parte aqui que está sofrendo mais e essa aqui que está sofrendo menos. Então eu digo, eu acho muito interessante essa questão que foi feita, que vem sendo feita pela Procuradoria da Fazenda Nacional, de atrelar os benefícios fiscais e atrelar essas possibilidades de parcelamento, e essa é uma inteligência que Estado e município ainda não têm, de atrelar a comprovação do impacto da crise no setor. Você não pode pegar o pequeno empresário, agora que ele está precisando de socorro, e estabelecer para ele uma condição formal igual desse outro segmento que está tendo um crescimento absurdo e uma lucratividade muito alta. Está na hora de estender a mão para quem precisa. E aqui no município de Vila Velha tem muita gente precisando. É verdade. O Estado, então, a União, já que estão arrecadando, doutor Gustavo, tem que estender a mão mesmo, né? Aproveitar essa alta arrecadação, estender a mão para o pequeno, e quem sabe isso possa chegar até o município. Está aí uma boa sugestão para essa análise seletiva, para que, quem sabe, quem precise de apoio possa ser ajudado, né? Aqueles que realmente precisam, esse apoio possa chegar na ponta para quem precisa de verdade, né? Muito bacana, e tomara que as nossas exportações continuem aumentando, né? Sim. Está faltando alguns insumos, mas o preço do dólar, como está, beneficia muito as exportações, e quem sabe nossa balança comercial possa ser auxiliada bastante com essas importações, né? Perfeito. Torcemos para isso, né? Não, torcemos, e tem gerado benefício para a sociedade de forma integral, né? Por conta aí dessa arrecadação recorde que nós tivemos aí no início do ano. Então isso tem mantido as contas, né? Mas
a gente tem que ter essa reflexão a respeito dessa justiça social e fiscal. Então, acho que a hora é essa, ter inteligência.